Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado, o Nuno Camilo, presidente da Associação de Comerciantes do Porto. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Olhando para os jornais de hoje, começamos por uma notícia que está no Jornal Público. O lobbying noutros países é já uma prática corrente. Por cá procuram-se ainda diretivas para normalizar esta prática. Por que é que escolheu este tema que está tão fortemente associado à política? O lobby existe desde o primeiro dia que há que tomar decisões. As pessoas, quando têm que tomar decisões, podem ter ou não, ou serem condicionadas por lobbyistas. Nós vemos na Europa, já temos um português, Martins Lampreia, é o lobbyista português que está credenciado na Europa. Vemos nos Estados Unidos, há uma rua, a Rua Capa, que já é conhecida como a Rua do Lobby. Portanto, nós, Portugal, não podemos continuar arredados desta realidade e é muito mais transparente saber o que é que as pessoas estão a fazer e porque é que o estão a fazer. E automaticamente essa necessidade faz com que haja mais transparência, que haja menos problemas e que, acima de tudo, não se crie tanta suspeita em tantas situações. Com a existência do lobby, aquilo que nós vamos fazer é que o próprio Estado vai ter uma receita, porque o lobby passa a ser regulado, passa a ser tributado e, ao fim e ao cabo, passa a haver mais uma profissão nesta jogada que existe agora de novas profissões com as novas tecnologias. Portanto, significa que, com o lobby declarado, o Estado passa a ter uma receita e que, para mim, passa a ser relevante e a declaração de interesses das partes também é muito relevante. Acredita que vamos chegar a um entendimento nessa matéria? Eu acho que este é um primeiro passo, e é um primeiro passo que foi dado pelo Partido Socialista e pelo CDS, o que é relevante. Vimos o Partido Comunista a pôr aqui um conjunto de entraves, considera que não é relevante esta matéria e que já existe legislação penal que penaliza aquilo que não é o lobby, mas acho que não faz sentido nenhum e é este o caminho, a legalização de algo que já existe há muito tempo e em todo o mundo e falta Portugal. Nós temos que olhar, muitas vezes, quando nós queremos investimento externo, temos que pensar que o lobby também é importante e temos também que pensar que nós estamos na cauda da Europa em muita legislação. E esta é uma delas que nem existe sequer. Há outro tema, este resto tem estado na ordem do dia, o futuro do Montepio. Também um assunto em destaque hoje no jornal, neste caso no Jornal de Negócios. A sua escolha nesta notícia prende-se por que perspectiva? Primeiro, eu considero que o Montepio é mais um problema da banca. Se nós recordarmos todas as siglas, já lhes perdemos a conta e é algo que eu considero que, de uma vez por todas, o Estado tem que haver um acordo de princípios no Parlamento e, acima de tudo, tem que haver entidades que regulem e que fiscalizem. Nós não podemos andar de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos, a ter um banco que vai à falência e tem que vir alguém para ajudar a resolver. Os outros bancos foi sempre o Estado, com a nacionalização e com todo o investimento que nós tivemos e que teve um custo muito grande para os portugueses, no que diz respeito a carga fiscal que foi canalizada para suprir as dificuldades da banca. Agora vemos a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a ter a misericórdia, ao fim e ao cabo, para ir ao encontro daquilo que são as necessidades do Montepio. E, de uma vez por todas, nós não podemos continuar neste registro de andar constantemente a suprir aquilo que são a má gestão dos bancos, porque é algo consequente. E vemos que até a própria Caixa Geral de Depósitos, meia volta, o Estado tem que ir lá injetar dinheiro para conseguir fazer face àquilo que é o dia-a-dia da empresa e dos seus rácios financeiros. Portanto, considero vital que haja de uma vez por todas esta necessidade de uma entidade realmente fiscalizadora, porque não existe. E nós vemos isso, a Autoridade da Concorrência e muitas outras entidades neste momento que deviam fiscalizar e que deviam controlar, não têm qualquer tipo de regulação, nem têm a sua atividade neste momento. Eu nunca vi nenhuma coima a ser aplicada de uma forma justa e equitativa, nunca vi uma fiscalização a ter uma consequência e nunca vi aqueles que são os infratores a pagarem pelos seus atos ilícitos, muitas vezes. O Banco de Portugal é também alvo das suas críticas neste contexto? É óbvio, porque é uma das entidades que tem que fiscalizar e que não fiscaliza. Portanto, eu não consigo perceber se eles têm um Excel atrasado ou se têm um Excel avariado, porque é muito fácil conseguir chegar lá e analisar e ver que os números não estão direitos e que a contabilidade dos bancos não é real, não é? E depois
também, de uma vez por todas, conseguirmos regular aquilo que são os produtos tóxicos e que têm uma complexidade em termos financeiros relativamente grande e que, ao fim e ao cabo, vão induzir as pessoas em erro, muitas vezes, e que fazem com que as pessoas façam investimentos prejudiciais na busca incansável de lucros rápidos. Portanto, a fiscalização, de uma vez por todas, a ver se funciona e se nós ficamos mais tranquilos e não temos que andar a abdicar daquilo que poderia ser um melhor investimento dos nossos impostos e a serem canalizados constantemente para pagar dívidas dos bancos. Há de resto um fio condutor nas suas escolhas, que é a questão de transparência. Neste último ponto relacionado com o assunto que marca hoje a atualidade, o Pacto da Justiça, o DN pega neste tema numa outra perspectiva, o entendimento entre PSD e PS, neste caso entre o presidente eleito do PSD e o secretário-geral do PS, que também é primeiro-ministro. Aqui será necessário este acordo também ao mais alto nível para que este pacto esteja de facto em vigor? Eu acho que para haver estabilidade tem que haver um pacto em matérias como a justiça, como a educação, como a saúde. Porque nós não podemos andar constantemente a alterar as regras do jogo. E vejamos o caso desta ministra, e eu devo dizer que até à questão da Procuradora-Geral da República eu estava bastante satisfeito com o desempenho da Sra. Ministra, porque não quis fazer reformas profundas. A legislação tem que ter alguma maturação, tem que estar estável, tem que haver uma garantia da sua prolongamento no tempo. E não podemos andar, chega o Ministro, faz uma reforma do Código Civil, de uma parte, depois faz uma reforma da Lei do Arrendamento, depois faz uma reforma do Código de Processo Civil, depois da contratação pública, e isto vai criar instabilidade no sistema. Tem que haver uma maturação dos documentos e da legislação. E a Sra. Ministra estava a fazer aquilo que era o normal, que era estabilidade numa situação de tranquilidade, e era isto que eu estava a valorizar nela. Na questão da Procuradora-Geral da República, a situação descambou, por assim dizer. Primeiro, porque está-se a antecipar um problema que ainda falta muito para o gerir, portanto, vai criar instabilidade no processo e essa falta de estabilidade faz com que agora haja necessidade de virmos buscar a oposição para dar esse pacto para a justiça. E esse pacto, essencialmente, tem que criar essa necessidade de tranquilidade das instituições para nós não termos a justiça a ter a pressão para decidir naquele ou noutro sentido e haver aqui estabilidade também legislativa, não só até para os próprios operadores internacionais. Mesmo se isso implicar uma revisão da Constituição? A revisão, a Constituição é algo que deve evoluir com o tempo. Portanto, não me parece que nós tenhamos que estar amarrados, nunca violando aquilo que são os princípios fundamentais que estão consagrados na Constituição. Agora, esta evolução é uma evolução que deve ir acompanhando as novas realidades, mas nós não podemos descurar a estabilidade que eu defendo, que deve ser algo que nós devemos ter como um preceito legal também. Vamos falar de outra realidade, dos comerciantes da cidade do Porto. O Natal é, por excelência, um balão de oxigénio em termos de vendas e de novas oportunidades até de negócio. O último Natal correspondeu às expectativas, de facto? Sim, o enquadramento económico do último Natal é um enquadramento bastante positivo. O que nós vemos na região do Porto, essencialmente, foi um crescimento do emprego em várias áreas e o turismo teve aqui um impacto muito considerável. Portanto, há mais emprego no turismo, faz com que haja uma capacidade das pessoas de poder de compra aumentar. Vemos também o aumento daqueles que são os visitantes à cidade, quer externos, quer internos do próprio país. Portanto, vê-se um aumento do consumo. Posto isto, vemos também um sentimento de confiança por parte do consumidor. E vemos os indicadores que foram apontados, que há esse sentimento de confiança, o que faz com que as pessoas tenham um aumento do consumo. Vemos também como indicador uma diminuição do aforramento. Portanto, é algo que é interessante nós percebermos que as pessoas estão mais disponíveis para gastar em vez de aforrarem. O aforramento em Portugal, neste momento, atingiu um nível muito baixo de 4%, o que é inversamente àquilo que deveria ser numa situação de crescimento económico. Mas vemos também, essencialmente, que há um aumento das vendas, nomeadamente nas transações via multibanco. Não só no número de transações, mas no volume também. Mas, em contrapartida,
e parece caricato, é que o número médio de venda por transação manteve-se estável. Portanto, se o ano passado esteve nos 40 euros, este ano também se manteve nos 40 euros. Portanto, significa que as pessoas compraram mais produtos com um preço mais baixo. Em contrapartida, também vemos que neste momento há uma oferta também muito diversificada. E se antes os espanhóis já vinham fazer compras ao Porto para os reis, porque fazem as compras de Natal diferente das nossas, em termos de prendas, este ano vemos também, eu diria que tivemos um mar de espanhóis a fazerem muito mais compras do que é normal. Depois, gostaria também de destacar algo que nos está neste momento a fugir daquilo que é o controle no que diz respeito às estatísticas, que é as vendas online. Há um crescimento considerável das vendas online, portanto não são registadas nem pela CIBS, porque há pagamentos que não são controlados pelos sistemas bancários, o caso do PayPal, neste momento, que é um sistema que não é controlado a nível nacional, portanto nós aí não temos a informação das vendas, mas pela informação que não oficial, mas que nós fomos indagar e pelo inquérito que fizemos junto dos nossos associados, percebemos que houve um aumento das vendas online considerável e com pagamentos no PayPal muito grande. E depois vemos também aquilo que é um consumidor a dar um salto naquilo que são as modalidades de pagamento. E vemos o MBWay a ter um aumento do número de transações. Portanto, se há um ano, 2 anos atrás, pouca gente falava do MBWay, nós hoje temos cerca de 500 mil de utilizadores e no dia 23 de dezembro existiram nada mais, nada menos que 1 milhão de transações. Portanto, vemos aqui um consumidor a evoluir do ponto de vista tecnológico, apesar de utilizar também o comércio tradicional. Portanto, há um misto aqui muito interessante. Agora, em termos de compras, nós consideramos que tivemos setores de atividade que subiram consideravelmente, mas essencialmente a média foi de subida em relação ao ano anterior, entre 15% a 20%. Nuno Camilo, muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado e bom dia. Tempo agora para fazermos uma pausa neste jornal. É o momento também que nos despedimos dos espectadores que estiveram connosco através da RTP Internacional.